O banheiro é um dos ambientes mais caros para se reformar e, ao mesmo tempo, é um dos mais fáceis de errar. E isso acontece porque a maioria das pessoas escolhe tudo pensando apenas na estética do revestimento e acaba esquecendo que o banheiro é um ambiente úmido, de uso intenso e que precisa funcionar bem todos os dias. No banheiro, um erro só não é só estética, não é só visual, sabe? Ele afeta o conforto, a segurança, a manutenção. E hoje eu vou te mostrar erros técnicos que parecem detalhes, mas que podem destruir completamente a tua experiência com o banheiro. E claro, né, que eu vou te mostrar também como resolver cada um deles antes que virem um problema. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores, e já te inscreve no canal, já deixa o like, porque aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Quando a gente começa a escolher os revestimentos para o nosso banheiro, o primeiro erro clássico já aparece na loja mesmo, que é o bendito porcelanato polido. Ele é lindo, ele é brilhante, ele chama atenção, ele é chique, eu adoro, e eu entendo que muita gente queira usar no banheiro inteiro. O problema é que no piso do box, e também quando a gente sai do box também precisa tomar cuidado, ele vira um risco muito grande, muito real. O porcelanato polido em contato com a água e principalmente com o sabão fica extremamente escorregadio. E pensa só, o banheiro é um ambiente onde tu entra descalço, molhado, muitas vezes até com sono, então um escorregãozinho ali, ele passa a ser mais que um susto, ele passa a ser um risco real de um acidente sério, então a gente precisa tomar cuidado. É claro que tu não precisa abrir mão do porcelanato polido se tu gosta, tu pode utilizar ele nas paredes, mas no piso eu recomendo que o acabamento seja acetinado ao natural, porque são os ideais, eles têm mais atrito, sabe? E faz com que eles se tornem muito mais seguros. E hoje em dia também, né, gente, falando bem a verdade, existem diversos modelos de porcelanato que são muito chiques, muito sofisticados, no acabamento natural e no acetinado, então a gente não precisa encher o nosso banheiro de brilho para ter um banheiro elegante, né? Outro ponto que parece simples, mas que dá muito problema quando é mal planejado, é o nicho do box. Fazer um nicho é maravilhoso, mas não é só abrir um buraco na parede, tá? Ele precisa ter a altura correta, que geralmente ali é entre 1,10, 1,20 do chão. Ele precisa ter uma profundidade ali em torno de 10 centímetros, porque menos que isso não cabe nada. E mais do que isso, aí tu precisa avaliar a espessura da tua parede para não comprometer a estrutura, tá? E o principal, ele precisa ser pensado com base nos produtos que tu realmente usa, então nada de pegar medida pronta da internet, né? Porque, por exemplo, se tu for, assim como eu, uma pessoa que usa shampoos profissionais, aqueles de 1 litro, sabe? Aqueles grandões, o nicho, por exemplo, precisa comportar isso. Eu vejo muito nicho baixo demais, estreito demais e sabe, não comportando os frascos, então eles acabam ficando no chão do box e aí tu perde a função do nicho e ainda cria mais um ponto de bagunça dentro do teu banheiro. Então, adapta a tua necessidade real. Além disso, o nicho precisa ter um leve caimento para frente, a maioria das pessoas também erra nisso. Se ele for completamente reto como uma prateleira, a água vai ficar parada no fundo, vai criar mofo, vai manchar o teu rejunte, vai estragar o acabamento. O ideal é que ele tenha pelo menos 1 centímetro de inclinação, assim, para a água escorrer, tá? Então preste atenção nisso. E se tu quiser colocar uma fitinha de LED dentro dele, para criar aquele efeito bonito, aquele banho aconchegante, pode, tá? Não tem problema. Só que tu precisa obrigatoriamente prestar atenção na proteção da fita. Ela tem que ter proteção. Nesse caso, tu tem que escolher uma fita com, no mínimo, IP65. Esse códigozinho IP65, ele indica a resistência da fita à água. Sem essa proteção, ela vai queimar com o tempo, ela vai te dar dor de cabeça, então presta atenção nisso. E se tu não quer ou não pode quebrar a tua parede para fazer um nicho, tu pode usar como alternativa aquelas prateleiras fininhas de pedra para organizar o teu banheiro. Ela funciona, ela fica bonita, ela tem uma leveza assim, sabe? Eu acho que fica bem legal, mas ela também precisa ter aquela inclinaçãozinha de 1%, tá? A maioria das pessoas esquece nesse modelo porque acha que é como se fosse uma prateleira. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, porque senão o shampoo fica ali, né, o condicionador fica ali, cria uma pocinha ali, estraga o teu revestimento
E também é anti-higiênico, né? Meio que perde ali o propósito de ter um banheiro clean, um banheiro elegante, se tá ali mofado, cheio de lodo. Então, presta atenção na inclinação. Outra escolha que é esteticamente bonita, mas que exige um pouquinho mais de manutenção, é o famoso ralo oculto. Ele é discreto visualmente, ele é bonito, mas funcionalmente ele dá mais trabalho que o ralo tradicional. O ralo oculto ele acumula muito mais resíduos, então ele precisa ser limpo com mais frequência para não aparecer aquele cheirinho desagradável e principalmente para o rejunte não ficar todo encardido ao redor dele. O ralo oculto ele não é nem uma questão de ser certo ou errado, sabe? É mais uma questão de escolha mesmo. Uma escolha que precisa ser feita com consciência. Tu precisa avaliar se a estética compensa a manutenção extra que tu vai ter na tua rotina optando por um ralo oculto. E além disso, ainda precisa ser extremamente bem instalado, tá? Tu precisa de uma mão de obra muito boa, que faça o caimento correto, que faça uma boa vedação para não te dar problema. Ainda dentro do box tem um outro erro comum, que é o box até o teto. Eu adoro, acho que fica lindo, mas se o teu banheiro não tem janela, né, se depende de exaustor, essa solução não é indicada para ti. Tu acaba criando uma verdadeira câmara de vapor ali dentro, é algo bem preocupante inclusive, o teto começa a mofar, o ar não circula, tu começa a te sentir um desconforto térmico ali dentro que pode te fazer passar muito mal. O box até o teto, apesar de lindo, ele precisa que tu tenha janela dentro da área do chuveiro. Então, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Outra coisa que muita gente não presta atenção, mas que muda muito a experiência dentro do banheiro é a posição do registro do chuveiro. Colocar o registro logo abaixo do chuveiro, como a maioria dos locais fazem, te obriga a entrar embaixo da água e ligar. E ainda tu toma aquele primeiro jato de água gelada, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul é bem complicado, né? Então tu pode colocar o registro no lado oposto ou então deslocar, sabe? Não ficar bem embaixo do chuveiro, porque aí tu consegue molhar ligar sem se molhar. É um detalhezinho no projeto, mas que faz muita diferença no dia a dia. E já que nós estamos falando de conforto, vamos falar sobre iluminação, né, gente? Que a iluminação, ela muda completamente a atmosfera de um ambiente. E a maioria dos projetos que eu vejo, a gente vê só aquele ponto único tradicional, sabe? Aquele spot em cima da pia para iluminar o espelho. E acontece que essa iluminação, ela não é correta tecnicamente. Ela cria umas sombras esquisitas no rosto, assim, e deforma, sabe, a gente, e atrapalha a maquiagem, atrapalha o barbear, a limpeza de pele, atrapalha até a tua percepção no espelho. Acontece muito de exagerar no blush, de passar a sombra a mais, o contorno ficar marcado, não porque tu não tá fazendo uma boa maquiagem, mas porque a luz de cima cria sombras e acaba reforçando aquilo que não deveria ser reforçado. A luz do espelho precisa ser frontal, ela precisa vir da região do espelho para iluminar o teu rosto de forma homogênea e preferencialmente em temperatura quente, tá? Em torno de 3000 K. A luz branca fria no banheiro deixa o ambiente com cara de hospital e ninguém merece logo cedo ligar aquela luz brancona na cara, sabe? Pior ainda quando chega do trabalho, porque vamos combinar, né, gente? Não tem nada melhor que chegar cansada do trabalho, tomar um banho com uma luzinha suave, acolhedora, bem relaxante. Então, não usa luz branca no teu banheiro, tu vai me agradecer depois. Outro detalhe pequeno, mas que protege demais o teu investimento caro, é o espelho. Sabe aquelas manchas pretas que vão aparecendo nas bordinhas do espelho? Eu não sei se já aconteceu contigo, mas é bem comum, começa a reparar por aí nos espelhos que tu encontra. Aquilo é a umidade da parede que oxidou a prata do espelho. Por isso, evite colocar o espelho direto na parede do banheiro. O ideal é deixar um pequeno afastamento ali para ventilação, tá? Ou então usar uma base de MDF ou PVC por trás do espelho. Fica a parede, a base e o espelho. Isso prolonga demais a vida útil do teu espelho. É uma dica que ninguém te dá, mas eu tô aqui porque eu quero que tu não jogue dinheiro fora. Então, dá uma atençãozinha especial ali pro teu espelho, porque vai fazer muita diferença com o passar dos anos.
Inclusive, lá no meu clube secreto de senhoras, eu tenho uma aula completa só sobre espelhos, como usar para ampliar os ambientes, como instalar corretamente, como garantir que eles durem anos e anos e anos sem manchar. Ou seja, tudo que tu precisa saber. Eu vou deixar o link do clube aqui nos comentários fixados para que tu conheça todas as aulas que nós já temos disponíveis por lá. E caso tu queira entrar para nossa comunidade. E se tu não quiser revestir o banheiro inteiro, quiser usar uma cor bem bonita pro teu banheiro, pro teu lavabo, eu também vou deixar o link das minhas cartelas de cores favoritas ali no mesmo lugar. E agora, me conta aqui nos comentários qual desses erros tu já cometeu ou, quem sabe, estava prestes a cometer, porque eu quero muito saber. E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like. Um beijo e até o nosso próximo encontro.